Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. O Senhor desfaz os planos das nações e os projetos que os povos se propõem, mas os desígnios do Senhor são para sempre, e os pensamentos que ele traz no coração de geração em geração vão perdurar. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. O responsório de hoje está no Salmo 32. Queremos colocar diante de Deus a nossa vontade, tudo que somos. Nossa esperança está no nome do Senhor Jesus. Confiamos plenamente na misericórdia do Senhor. E se o Salmo fala que o Senhor desfaz os planos das nações e os projetos que os povos se propõem, é porque esses projetos não estão de acordo com a vontade de Deus. Então, se eu tenho alguma coisa na minha vida, se nós temos algum projeto que não condiz com a vossa vontade para nós, nós autorizamos em nome de Jesus que o Senhor intervenha na nossa vida. Temos certeza na fé que o Senhor faz é a correção do nosso caminho. Por isso, Ele quer o de melhor para cada um de nós. E na esperança da nossa salvação em Cristo Jesus, louvamos e bendizemos ao Senhor. Hoje, dia 17 de fevereiro de 2023. Reflexão do dia, sexta semana do tempo comum, sexta-feira. Nós vamos fazer a reflexão da liturgia da palavra de hoje, cor litúrgica verde. Santo do dia, 7 santos fundadores dos Servitas, ministros da Unidade da Paz. Ano 1223, mais ou menos, o que acontece na Europa? É o que chamamos da Revolta dos Reis. Os reis da Inglaterra, França, Espanha, começam então a renunciar, eles entram em conflito com o Papa, com Roma. Então eles não querem mais a igreja intervindo nas suas nações. E começa a acontecer na Europa grandes batalhas. Um não respeita mais o limite do outro, as suas diferenças não são mais resolvidas no ambiente da igreja ou com o conselho da igreja. Então eles preferem pegar na espada e lutam um pelo outro. É nesse cenário de guerra entre as nações na Europa que esses 7 leigos e religiosos se convergem no Senhor Jesus, pelo Senhor Jesus, e a manifestação de Deus para eles é esta devoção a Maria. Então, os 7 santos fundadores dos Servitas, que tem ali a oração com Maria, junto com Maria, para a paz do mundo. 7 santos fundadores dos Servitas, intercedeis por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. Já estamos em Gênesis capítulo 11, hein? Começamos em Gênesis capítulo 1, passamos pelo 2º, 3º e já estamos em Gênesis capítulo 11, de 1 a 9. Leitura do livro do Gênesis. Toda a terra tinha uma só linguagem e servia-se das mesmas palavras. E aconteceu que, partindo do Oriente, os homens acharam uma planície na terra de Senaar, e ali se estabeleceram, e disseram uns aos outros: Vamos, façamos tijolos e cozamo-los ao fogo. Usaram tijolos em vez de pedra e betume em lugar de argamassa, e disseram: Vamos, façamos para nós uma cidade, uma torre, cujo o cimo atinja o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos dispersos por toda a face da terra. O homem então queria construir uma torre que chegasse ao céu. Já que Adão e Eva foram expulsos do jardim, que aqui entre aspas vamos chamar céu, já foram expulsos, então eles querem voltar ao caminho, voltar a Deus, construindo uma torre. Então para que nós precisamos de Deus? Basta eu construir aqui, o cimo da torre toca o céu e nós podemos atingir e voltar ao céu. Se quiser voltar para a terra, nós voltamos também. Então é uma extensão do pecado de Adão e Eva, a soberba. É esse o projeto da Torre de Babel. E é por isso que no responsório de hoje, no Salmo 32, nos fala assim: o Senhor desfaz os planos das nações
e os projetos que os povos se propõem. Principalmente um projeto desse absurdo, né? Que na soberba o homem quer construir uma torre para ligá-la ao céu. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. O Senhor disse: Eis que eles são um só povo e falam uma só língua, e isto é apenas o começo de seus empreendimentos. Agora nada os impedirá de fazer o que se propuseram. Desçamos e confundamos as suas línguas, de modo que não se entendam uns com os outros. E o Senhor dispersou daquele lugar por toda a superfície da terra, e eles cessaram de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, confusão, porque foi lá que o Senhor confundiu a linguagem de todo mundo, e de lá dispersou os homens por toda a terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Engraçado que no versículo 5 ele fala: Então o Senhor desceu para ver a cidade, para ver a torre. Então nós podemos associar isso também quando lá aconteceu no tempo de Noé. O Senhor também convoca Noé para ser um sinal e alerta para o povo, dizendo que, olha, o pecado deste povo vai levar à perdição. Então orientou que fizesse uma arca para que todos eles fossem salvos. Nós vimos isso na leitura de ontem. Então o Senhor se manifesta na vida daquela nação, né? Orientando, como ele fez aqui na Torre de Babel. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Semelhantemente também, no tempo de Abraão, o Senhor foi visitar Sodoma e Gomorra através de seus anjos, para orientar aquele povo pela catástrofe que ia acontecer. Mas o que eles fizeram? Renunciaram à presença de Deus, não quiseram nem ouvir. Aliás, alguns foram na casa de Ló para estuprar, isso mesmo, tirar os anjos, que eles eram os rapazes bonitos, então eles queriam tirar da casa de Ló e estupá-los. Então Ló ficou desesperado, porque Ló sabia que eram os anjos do Senhor. Ele preferiu oferecer as filhas, mas que não tocassem em Deus. Então, veja, acontece exatamente aqui na Torre de Babel. O Senhor vai orientar também, mas eles não querem saber. Ao contrário, querem construir e são dispersos pelo mundo, desorientados. No caso de Sodoma e Gomorra, nós sabemos. Aconteceu que o povo rejeitou a orientação do Senhor e a cidade também foi destruída por causas naturais, né? E eles não conseguiram sair da cidade a tempo e foram totalmente destruídos, só sobrando Ló e parte da sua família. Então é assim que vai acontecer para todas as nações que não aceitam a orientação do Senhor. Aconteceu na Europa em 1200, quando nós falávamos dos santos, né, os 7 fundadores dos Servitas, ano 1200, 223, os reis já agora longe do Senhor, brigando entre si. Então também era um grande sinal de que se não se unisse novamente, não aceitando a presença de Deus em suas vidas, as nações iam acabar gerando um grande conflito, como gerou depois na Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e tudo isso que nós já conhecemos a história, e esse perigo que nós estamos agora, nos dias de hoje, nas beiras de uma terceira guerra mundial. Evangelho. O Evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 8, 34, seguinte, até o capítulo 9. É o capítulo 8, final do capítulo 8, até o capítulo 9, versículo 1. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Mas por que Jesus está falando isso para os apóstolos, discípulos e a multidão? Porque ele acabara de falar no Evangelho de ontem, quando ele chama a atenção de Pedro. Pedro, eu te repreendo, porque teus pensamentos não são pensamentos de Deus, e é pensamento do demônio.
porque Pedro estava repreendendo Jesus porque ele falara da sua morte. Ele falara que ele também entraria no processo da cruz. E ninguém quer ouvir o discurso da cruz. Todos nós queremos um Deus que nos livre da cruz e não que nos conduza à cruz. Mas aqui, então, o Senhor está passando que a opção por Jesus Cristo, a opção pela salvação, sugere de cada um de nós pegar a nossa cruz e segui-lo e renunciar ao pecado, renunciar à oferta de Satanás. Se Adão e Eva foram corrompidos lá no Éden e aceitaram a proposta do Satanás e do demônio e trouxe até os dias de hoje essa consequência pecaminosa, nós queremos renunciar à proposta de Satanás na nossa vida e aceitar Jesus, assumir a nossa cruz e ir em direção ao Pai, entendendo que este mundo é um mundo de ilusão, que a verdadeira vida está depois da nossa morte, quando ressuscitaremos e viveremos eternamente no Senhor. Então, por isso que ele fala aqui, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Vai cair na ilusão. O que é isso? Viver 60, 80, no máximo 100 anos e morrer? Pronto, acabou. Não adiantou acumular apartamento, carro, dinheiro. Não adiantou nada disso, por ilusão. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. E ele continua. Versículo 36. Com efeito, o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? Então aqui nesse alerta que o Jesus nos dá, ele fala que a vida começa depois da morte. É ali, pelo processo da morte, passando pela morte, que nós encontraremos a salvação e a ressurreição. Só vai ressuscitar aquele que morreu, exceto quando o Senhor chegar, né? Porque muitos verão a vinda do Senhor no dia da ressurreição final. Com efeito, aquele que luta pela sua vida, aquele que quer ganhar o mundo inteiro, perde a sua própria vida. E o que poderia o homem dar em troca da sua própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier a glória do Pai com os seus santos anjos. Quando ele vier em glória, né? Então, nós temos que honrar a Deus, testemunhar Jesus, renunciando aos nossos pecados, aceitando a realidade da cruz. Depois, Jesus disse, capítulo 9, versículo 1, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus, que chega com poder. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, realmente, os apóstolos viram o reino de Deus sendo comunicado em toda a terra. A igreja que surgiu depois que Jesus foi crucificado, morto, sepultado e ressuscitou, soprando sobre a igreja, os apóstolos, o Espírito Santo. E com esta prática a igreja se dissolveu, a igreja se manifestou para todo mundo. Então, acontece a perseguição romana aos primeiros cristãos, que também são perseguidos em Jerusalém e se espalham por todo o mundo, principalmente na Europa, ficando em Roma ali, né, que era o centro de toda a Europa. Então, essa manifestação, o reino de Deus, muitos que estavam ali também viram com seus próprios olhos o reino de Deus acontecendo. E nós também, nessa geração, que estamos com nossa vida testemunhando o crescimento da igreja, testemunhando sinais proféticos, testemunhando a tudo que está acontecendo, possamos honrar o Senhor, assim como os servitas, orando ao Senhor, manifestando a nossa oração, intercedendo por toda a nação, intercedendo pelo Brasil, por todos os países, pelo mundo, para que o Senhor tenha misericórdia e que as autoridades desse mundo e também nós, convertidos no Senhor, possamos ouvir os vossos anjos, possamos ouvir os vossos alertas e assim
fazer os nossos planos conforme a vossa vontade. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. E a nossa missão diária, através da reflexão do dia, é estudar a palavra do Senhor. O que o Senhor quer nos passar na liturgia diária, através da primeira leitura, o Salmo responsorial, o Santo do Dia e o Santo Evangelho. E o Senhor hoje vem nos pedir para estarmos alerta ao nosso caminho, como estamos caminhando para a nossa salvação, atentos ao que Deus fala para a sua igreja, atentos aos sinais dos tempos, na orientação da nossa caminhada rumo ao Pai. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.